o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda nos Estados Unidos, os vários processos contra ele na justiça começam a andar. E o cenário parece preocupante para sua defesa. Alguns inquéritos foram enviados à primeira instância, outros à Justiça Eleitoral, e uma tentativa de evitar que uma minuta golpista fosse incluída em uma ação que tramita no TSE fracassou. O TSE rejeitou o recurso dos advogados de Bolsonaro ao considerar que o documento, a minuta que pretendia instaurar estado de defesa no tribunal, tem relação com as investigações sobre abuso de poder político. Policiais federais encontraram a minuta na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. A possibilidade de que Bolsonaro seja declarado inelegível é cada vez mais comentada em Brasília. As 16 ações hoje no Tribunal Superior Eleitoral são contundentes e a quantidade de provas sendo anexadas aos processos é bem maior do que a de casos anteriores. Enquanto isso, a defesa do ex-presidente tenta ganhar tempo. O ministro Benedito Gonçalves atendeu a um pedido do PDT na ação em que Bolsonaro é investigado por fazer ataques sem provas ao sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores no ano passado no Palácio da Alvorada. Na terça-feira, Bolsonaro afirmou em entrevista ao Wall Street Journal que deve retornar ao Brasil no mês que vem e disse se considerar o líder nacional da direita. Ele também rejeitou qualquer ligação com os ataques do dia 8 de janeiro, mas revelou ter medo de ser preso e não apenas nos processos ligados aos atos golpistas. Mas tem um outro viés que preocupa muito em torno de Bolsonaro, que é o seguinte: quando ele fala em ameaça de prisão, ele não acha que vai vir uma ameaça de prisão do TSE. O que esses aliados dele, que esses ex-assessores ali, o entorno tem me dito, tem me relatado, é que eles estão preocupados com essas investigações da tragédia Yanomami. Esses crimes que foram cometidos lá no território indígena e por eventuais responsabilidades de autoridades do governo Bolsonaro e do próprio ex-presidente da República. O Ao Ponto dessa quinta-feira detalha as ações que correm contra o ex-presidente na Justiça e se ele tem motivos para se preocupar com as decisões nos tribunais. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a colunista Bela Megali e com a repórter Mariana Muniz, da sucursal em Brasília. O Ao Ponto de 16 de fevereiro está começando. Vem com a gente! Mariana Muniz, o STF já remeteu à primeira instância e à Justiça Eleitoral alguns inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas as ações relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes seguem no Supremo. Explica pra gente um pouco como esse é o critério para manter ou não essas investigações aí no STF. Felipe, olha, o que acontece é que nesses casos envolvendo o presidente Bolsonaro e que estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, alguns dos investigados, enfim, algumas das pessoas que estão nesses inquéritos, que estão sob investigação e que foram consideradas, enfim, arroladas ali nesses processos, são algumas pessoas que têm o foro aqui no Supremo. Então, existe essa questão da correlação entre os investigados e os fatos que podem fazer com que esses casos permaneçam aqui no Supremo. Agora, o ministro, ele pode considerar, por exemplo, que em algumas dessas ações que ainda estão com ele, que essas ações já podem ir para a primeira instância, e manter, por exemplo, uma ou duas delas, talvez as ações que ele considere mais importantes ou que tem uma relação mais forte justamente com pessoas que ainda têm prerrogativa de foro por aqui. Agora, isso vai depender muito da própria análise do ministro, né? E não existe um prazo para que isso seja feito, apesar desses outros pedidos de investigação envolvendo o presidente já tenham descido. Esses outros pedidos eram questões talvez menos delicadas, analisadas nesses inquéritos que estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O que eu queria abordar na minha colocação é que justamente algumas coisas ainda podem estar sendo, algumas providências ainda podem estar sendo tomadas. Então, esse também é um critério que vai pesar com certeza na baixada desses pedidos de investigação, enfim, desses inquéritos para uma instância diferente.
Mariana, quais são hoje as principais ações contra o ex-presidente e na avaliação de quem está acompanhando os casos, né? Quais são as que têm mais chance de algum resultado concreto, como, por exemplo, torná-lo inelegível? Carol, com certeza essa é uma avaliação generalizada aqui em Brasília, entre integrantes das cortes superiores, também juristas, pessoas que estão em contato mesmo com esse tema, é de que as ações que representam o maior perigo e que, enfim, causam uma preocupação maior no ex-presidente Jair Bolsonaro, são com certeza as ações que estão tramitando no TSE, sobretudo a ação de investigação que cuida ali de um suposto abuso de poder econômico e eleitoral, envolvendo aquela reunião com os embaixadores realizada no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, não mencionou o nome do presidente Jair Bolsonaro, mas, ao discursar em um evento público da OAB, criticou o que chamou de teia de rumores descabidos, narrativas nocivas e populismo autoritário. Repetiu que não existe nenhuma possibilidade de interferência externa nas urnas eletrônicas, já que as urnas não são conectadas à internet. Essa ação ela já está num estágio avançado, ela é considerada uma ação que está bem instruída, e lá no TSE é o local onde o ex-presidente Bolsonaro pode vir a se tornar inelegível, né? Essas ações que investigam supostos abusos de poder econômico e político, elas têm um grande potencial de tornar, enfim, agentes políticos inelegíveis, né? Então, uma eventual condenação por parte do TSE, né, nesses casos, sobretudo nessa ação que investiga essa reunião dos embaixadores, que investiga se houve, enfim, abusos na execução dessa reunião, né, onde o ex-presidente ataca o sistema eleitoral, faz acusações infundadas, né, aos ministros do Supremo, aos ministros do TSE. Bom, então essa ação, nesse caso, o que corre no TSE tem sido visto realmente por integrantes das cortes superiores e também por juristas, e pelo próprio entorno do ex-presidente Bolsonaro, como, de fato, as ações, enfim, os processos que mais causam preocupação. No Supremo, há uma série de inquéritos que, bom, ainda tramitam na corte, mas esses inquéritos, eles talvez não estejam numa fase tão avançada, ainda em fase de apuração, e portanto, claro, podem sim representar sempre, né, podem representar um perigo e uma preocupação, mas de fato o que é considerado mais avançado é o que está ocorrendo no TSE. Sobre essa ação relacionada à reunião com os embaixadores, os ministros resolveram manter a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, nesse inquérito. Foi uma derrota para o ex-presidente Bolsonaro, e também definiram alguns padrões para a inclusão de novas provas, inclusive aquelas compartilhadas com outras investigações. Como que isso vai ser feito? Olha, essa foi uma discussão interessante que, para além da manutenção, né, da minuta ali no corpo dessa ação de investigação da ação dos embaixadores, essa tomada de decisão por parte do TSE foi observada também por ministros da corte e por juristas, enfim, advogados que trabalham com direito eleitoral, como uma forma que o TSE encontrou de se blindar de eventuais questionamentos a respeito, por exemplo, do escopo da ação, de dizer que o TSE talvez estivesse ultrapassando, né, aquilo que foi pedido na ação proposta pelo PDT para justamente investigar esse suposto abuso de poder na reunião dos embaixadores. O que o TSE definiu, basicamente? Isso foi definido por unanimidade, não houve nem discussão. O corregedor, né, da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, apresentou a proposta e ela foi referendada, confirmada por todos. Basicamente, o TSE disse que, havendo correlação, surgindo novas provas, surgindo a possibilidade de você ouvir uma testemunha, ou surgindo no depoimento de uma testemunha, fatos novos que possam corroborar aquilo que foi proposto, aquilo que foi pedido, aquele fato que foi apontado como um fato delituoso, enfim, apontado no início da ação, aquilo pode sim ser incorporado ao corpo
da ação de investigação. É interessante porque até então isso havia sido feito no caso da minuta golpista, né, encontrada na casa do ministro Anderson Torres, mas justamente a defesa do ex-presidente Bolsonaro alega que isso seria um fato novo, que já teria passado o prazo, né, para apresentação da AIGE lá no TSE, então isso seria um fato superveniente e não caberia ali naquela ação. E agora o TSE está dizendo assim, não, opa, se é um fato correlato, se existe alguma coisa que possa vir corroborar, não ampliar, não é uma nova tese em torno do crime, né, do suposto crime cometido, não é uma inovação, mas é uma corroboração daquilo que foi apresentado pelos partidos, enfim, que estão pedindo a investigação. Então, isso foi visto assim como uma forma do TSE de se blindar de eventuais questionamentos a respeito do escopo da ação de investigação. A exemplo do que aconteceu no julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma Temer, né, em 2017, quando o TSE rejeitou o pedido, justamente porque entendeu que o processo teria extrapolado o que estava na ação inicial, incluindo novos depoimentos, né, Mariana? Exatamente, Carol. Em 2017, para a gente recordar, por 4-3, o TSE decidiu pela não cassação da chapa Dilma Temer, né, lembrando, enfim, já a ex-presidente Dilma Rousseff já havia sofrido o processo de impeachment, o presidente da República era Michel Temer, e o TSE entende que o que estava sendo apresentado, os fatos que foram surgindo da Lava Jato, e aquelas provas, e tudo que envolvia, né, ali a Odebrecht, envolvendo também a chapa presidencial, que foi vencedora das eleições, eles entenderam que extrapolava o pedido inicial do PSDB, na época, enfim, Aécio Neves, o candidato que foi derrotado em 2014, alegou uma série de questões pedindo a cassação da chapa Dilma Temer. E aí o TSE diz assim, olha, não, isso aqui está extrapolando a causa de pedir. A ação de investigação não envolvia nada disso. Bom, agora a corte, claro, a composição do tribunal mudou, existe sempre essa sazonalidade, né, do TSE, lembrando justamente que o TSE ele tem uma composição variável de ministros, então a cada 4 anos são novos ministros que estão analisando as questões e as ações de investigação que são propostas, né, que chegam ao tribunal, questionando, enfim, as eleições daquele ano. Então o TSE, nesse momento, ele resolve já se blindar, dizer de antemão, antes que esse tipo de coisa chegue a ser questionada na hora do julgamento, foi como um advogado especialista em direito eleitoral com quem eu conversei disse, é como se o TSE estivesse desbastando a ação desses questionamentos para que na hora do julgamento, na hora que a questão fosse analisada, o que vai ser analisado de fato é o objeto da investigação. Mariana, tem uma pergunta que a gente sempre te faz quando você participa aqui do podcast. Mas qual a expectativa de prazo para o início dos julgamentos? No caso dos 16 processos sobre o Bolsonaro? Nos bastidores da corte, a expectativa é de que ainda nesse primeiro semestre, o ministro Benedito apresente essa AIGE, né, essa ação de investigação, para julgamento. Alguns fazem uma aposta um pouco mais ousada e acreditam que até abril esse caso esteja pronto para ser julgado. Isso porque a composição do tribunal ela vai mudar. A composição do TSE, como eu disse anteriormente, ela é uma composição sazonal e ela depende de uma série de fatores. E um desses fatores que está sendo levado em consideração na conta desses interlocutores, né, do TSE e dos tribunais aqui de Brasília, leva em conta justamente a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que acontece em maio. O ministro vai completar 75 anos e ele vai ter que sair compulsoriamente, né? A idade máxima que alguém pode permanecer, enfim, que os ministros podem permanecer. Bom, por que isso é importante? Porque o ministro Ricardo Lewandowski, além de ser ministro do STF, é ministro do TSE, hoje é o vice-presidente do TSE, e a saída dele vai acarretar numa mudança de composição. Quem que vai virar o ministro? Então é o seguinte, saindo o ministro Ricardo Lewandowski da composição titular do TSE, entra o ministro Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro, o que não significa absolutamente nada,
ninguém está dizendo uma coisa ou outra, mas apenas levando em consideração que haverá uma mudança de composição. Portanto, algumas pessoas, alguns interlocutores fazem a aposta de que o ministro Benedito entenda que queira justamente acelerar esse julgamento para que o ministro Ricardo Lewandowski participe como titular pelo menos do início, né, da análise desse processo. Mariana Muniz, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Mariana, pela participação. Obrigada, pessoal. Bela Megali, conta pra gente qual a estratégia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para lidar com todos esses inquéritos contra ele. Carol, a gente tem o dia D, né? E, na verdade, a defesa do Bolsonaro está tratando 2023 como o ano D, ou seja, vai ser o ano decisivo para definir o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente na esfera judicial. E a meta é passar esse ano sem ter nenhuma condenação ou sem que haja uma ordem para que o Bolsonaro vá para a cadeia. O próprio Bolsonaro disse em entrevista ao jornal The Wall Street Journal que ele admite que existe um risco de ser preso. E, claro, a defesa dele também está em sintonia com isso e bem atenta a essa possibilidade. Então, tem uma leitura dos advogados que estão ali na linha de frente dos casos mais importantes e que podem levar o ex-presidente para atrás das grades, existe um caminho ali para tentar esvaziar narrativas das acusações contra o ex-presidente. Mas, para isso, é necessário que eles tenham acesso à versão do Jair Bolsonaro dos fatos, como questões relacionadas à Covid, aos próprios atos golpistas. E até hoje, acredite se quiser, a defesa do Jair Bolsonaro não foi municiada com dados para isso, nem dados fornecidos pelo ex-presidente, nem pelos auxiliares mais próximos. Então, hoje, eles estão trabalhando num cenário cego, eles não têm acesso às informações para poder rebater as acusações que correm na justiça, Carol. Tem uma avaliação entre esses advogados que se o presidente Bolsonaro passar ileso, entre aspas, pelo ano de 2023, ou seja, sem condenação e sem ser preso, ele pode aparecer, mesmo que nos bastidores, como uma figura importante do xadrez político, e que isso possa influenciar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também tem uma preocupação muito grande com a animosidade do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele teve uma gestão de embates, não só em relação à corte, mas às instituições de maneira geral. Então, esses advogados do Bolsonaro já conversaram diretamente com alguns magistrados, tentando atenuar um pouco essa relação, mas é claro que o clima não é bom, principalmente após os atos golpistas do dia 8 de janeiro, que destruíram o Supremo Tribunal Federal. Então, é um caldo muito negativo na esfera judiciária, especialmente na área criminal, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, Carol. No documento entregue ontem ao procurador-geral Augusto Aras, esse grupo de procuradores afirma que Jair Bolsonaro se engajou em disseminar desinformação sobre as instituições judiciárias brasileiras, responsáveis pela organização dos pleitos, alegando que elas tramavam contra sua reeleição. Bela, quais são as investigações que mais preocupam o ex-presidente? Houve um mapeamento ali da assessoria jurídica do ex-presidente Bolsonaro e também do seu partido PL de ações que podem levar o Bolsonaro de fato a ter uma condenação e até ser preso. Uma dessas ações, que é considerada perigosa, diz respeito às agressões verbais que o Bolsonaro fez contra a deputada petista Maria do Rosário, lá em 2014, Felipe. O Bolsonaro já é réu no Supremo por injúria e também por apologia ao estupro, por naquela ocasião ele ter dito que a deputada é feia
e que não merece ser estuprada. Mas o que acontece é que essa ação ela ficou parada no período em que ele foi presidente da República. E agora que ele perde o foro, ela volta a andar e vai para a primeira instância. Então, tem uma leitura na defesa do Jair Bolsonaro de que a primeira condenação que ele tiver vai ser pesada e vai ser uma avalanche ali de condenações. Além do que, tem também a avaliação de que isso vai reforçar ainda a imagem que o Jair Bolsonaro já carrega de misógino e também de machista. Outra investigação que também causa bastante preocupação é uma que apura uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele associou a vacina da Covid ao aumento de possibilidade de se contaminar pelo vírus da AIDS. A Polícia Federal já concluiu, inclusive, o inquérito sobre esse fato e apontou que Bolsonaro cometeu crime ao fazer essa associação. Esse caso segue no Supremo Tribunal Federal e agora vai ser analisado pelos ministros. E a outra investigação que também causa bastante temor é em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro, que Bolsonaro é investigado ali naquele núcleo de autoria intelectual, depois dele fazer uma postagem na linha das que ele já fazia quando era presidente, contra as urnas, contra o respeito ali do resultado eleitoral e também contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E após ele publicar essa postagem e apagá-la, ele mesmo assim foi incluído nessa investigação sobre os atos golpistas que apuram a depredação dos prédios dos 3 poderes, Felipe. Qual o grau de preocupação da defesa do Bolsonaro com a possibilidade dele ficar inelegível, Bela? Porque tem alguns processos que já tramitam no TSE, outros que estão vindo agora do Supremo, né, indo para a Justiça Eleitoral, com acusações bastante graves contra o ex-presidente, né? Tanto na defesa, entre membros da defesa, quanto também integrantes do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a avaliação é que é muito difícil que o Bolsonaro escape de ficar inelegível. E tem mais, eles avaliam que isso pode acontecer ainda nesse ano de 2023. A sensação é a mesma, Carol, na cúpula do Judiciário aqui de Brasília e também entre integrantes do governo Lula. Tem uma leitura geral de que já há uma série de provas documentadas que podem embasar essa inelegibilidade do Bolsonaro. Então, a defesa avalia que é uma brigadura, né? Uma brigadura ali para se comprar, para tentar manter os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles vão atuar nessa frente, mas os sinais são todos de que o Bolsonaro deve ficar, sim, inelegível e no futuro próximo, Carol, para já em 2024 também não deve ser um agente político de tanto peso, à medida que, né, ele não vai ser um nome que vai poder se candidatar. Ele está tendo esse discurso de que vai voltar ao Brasil, né, que planeja voltar ao Brasil em março e encarnar essa oposição ao presidente Lula, mas até no próprio partido do Bolsonaro tem um questionamento sobre isso. Eles não avaliam que o presidente vai abraçar com tanta força essa oposição, porque eles falam que até hoje o Bolsonaro está se tratando como outsider, não está se envolvendo em decisões, debates e estratégias do PL, Carol. Nessa entrevista, Bela, que ele deu para a imprensa americana, ele até disse que não tinha nada a ver com os atos de 8 de janeiro, que estavam nos Estados Unidos, mas tem algum temor de que os golpistas presos depois da invasão em Brasília possam acabar implicando o Bolsonaro e outros aliados na justiça? Não é visto uma relação direta entre esses golpistas presos e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente está vendo é que existe uma mobilização da ala bolsonarista do PL, que é o partido do Bolsonaro, visitando esses golpistas presos. Hoje é quarta-feira, né? Na quarta-feira desta semana, a própria Carla Zambelli agendou e anunciou nas suas redes sociais que faria uma visita aos golpistas presos na Papuda, e eu conversei com ela
ela falou abertamente que ela estava sendo pressionada pelos eleitores, pelas redes sociais, a ir lá, ver em que situação eles estão, e que ela pretendia fazer vídeos para poder responder a essa pressão. Então, o que eu vejo é que esses bolsonaristas raiz, eles estão numa sinuca de bico, Felipe, porque eles estão sendo cobrados pelas suas bases para defender esses golpistas, esses criminosos que estão presos por invadir ou ter alguma relação aí com a invasão e depredação dos prédios dos três poderes, mas por outro lado também estão com muito receio da consequência que isso pode ter na justiça. Muitos deles tiveram recentemente as suas contas nas redes sociais desbloqueadas. O Twitter cumpriu decisão da justiça e tirou do ar 7 contas de bolsonaristas após publicações de apoio aos atos do último domingo, incitação à violência e discurso de ódio. E a gente pode ver que o discurso está sendo bem mais moderado em relação aos ataques ao judiciário. Até o próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele tentou fazer um freio de arrumação e vem orientando os bolsonaristas a não atacarem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele vem destacando que a oposição tem que ser feita ao presidente Lula e que é preciso deixar as rusgas aí com o STF no passado. Bela, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fala sobre a possibilidade de retornar ao Brasil, sobre a possibilidade de requerer cidadania italiana? Ele tem dito, né, que vai voltar ao Brasil, que vai voltar, mas não volta. Tem uma agenda de palestras nos Estados Unidos, já disse que está com medo de ser preso. O que a gente pode esperar? Carol, para a imprensa americana ele fala que deve voltar em março, mas o Valdemar Costa Neto ficou sabendo disso pela entrevista. O Bolsonaro em nenhum momento formalizou essa informação ou passou essa informação. Eu também falei recentemente, na semana passada, com o senador Flávio Bolsonaro, que mantém contato constante com o pai, e ele me falou que ele também ficou surpreso quando viu declarações do Jair Bolsonaro nos Estados Unidos falando que em algumas semanas retornaria ao Brasil, porque para ele, Flávio, o Bolsonaro não tinha sinalizado nenhuma data de retorno ao país. Em relação à cidadania italiana, o Flávio também assegurou que o ex-presidente Bolsonaro não ingressou com um processo para pedir a cidadania italiana. O Flávio relatou que ele entrou com esse pedido dele próprio, né, dele Flávio, em meados aí de 2019 e chegou a consultar o pai, se o pai tinha interesse, e o pai disse que não, que para ele não precisaria. O Flávio disse que até onde sabe, o Bolsonaro não ingressou com nenhum pedido para ter direito à cidadania italiana. Então, o Bolsonaro sinaliza um retorno a partir de... ele sinaliza um retorno a partir de março, mas, na verdade, todo mundo está em dúvida sobre isso. Não tem certeza que ele realmente vai voltar. Bela Megali, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Bela. Um abraço. Obrigada a você, Felipe, a Carol e aos ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.